ter também uma qualidade maior ou melhor no nosso som. Então, amados, Isaías capítulo 41, a palavra do Senhor no versículo 10 diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Vamos ler juntos, toda a igreja? Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Amém. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor, fale conosco. Vem sobre nós nessa noite trazer-nos a palavra rema, a revelação do Senhor para hoje, aquilo que nós necessitamos para fortalecer e edificar a nossa vida espiritual. Espírito Santo, vem, toma agora os nossos pensamentos, as nossas mentes. Levamos os pensamentos cativos ao Senhor e queremos ser tocados, queremos ser ministrados, queremos ter a nossa mente renovada pelo conhecimento da Tua Palavra, pois a Tua Palavra nos diz que o Teu povo perece porque lhe falta conhecimento. Deus, nós queremos revelação e nós queremos conhecimento desta palavra, para de fato sermos supridos, para de fato sermos alcançados, para de fato sermos edificados. Eu quero que você ore comigo, diga: Senhor, edifica o meu espírito, fortalece o meu espírito. Eu quero ser abençoado pelo Senhor, eu quero ser edificado pelo Espírito Santo de Deus, na palavra. Que a fé seja renovada em meu espírito, por ouvir a Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Queridos, eu não sei precisamente porquê, mas com certeza nós podemos afirmar que estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão se sentindo mais inseguras. Mas claro que é possível nós estabelecermos um certo diagnóstico do que tem gerado insegurança nas pessoas. Vivemos uma sociedade mais violenta, vivemos numa sociedade mais injusta, vivemos numa sociedade que tem mais demandas sociais, com toda a tecnologia, com todo o progresso que existe. Não obstante a essas facilidades, nós percebemos as pessoas mais inseguras. Mas eu queria, nesta noite, falar um pouquinho sobre o problema da insegurança, não externamente, mas interiormente. As pessoas estão inseguras interiormente, lá dentro, lá no coração. E quando a gente começa a analisar, de fato, a realidade existencial, a partir de uma avaliação mais acurada daquilo que gera as inseguranças, nós poderíamos destacar 3 tipos de situações que são provocadoras da insegurança no coração do ser humano. Primeiro, a insegurança nasce do nosso passado emocional, das nossas heranças emocionais. Toda criança depende dos pais, e do cuidado dos adultos para suprir as suas necessidades, tanto de ordem física quanto emocionais. E de certa forma, queridos, na medida em que essas necessidades não são atendidas, ocorre
que de uma forma assim meio que espontânea, a insegurança começa a brotar na alma do ser humano, porque um certo nível de tensão emocional é gerado na medida que a criança não recebe todo o cuidado que ela necessita. O que seria esse cuidado básico, né? A alimentação devida, nas horas certas, mas também uma atenção emocional que supre a necessidade da alma humana no que diz respeito à segurança, a gerar a segurança. E podemos dizer que inconscientemente todos nós lidamos com um certo nível de tensão emocional que na nossa história de vida, né, trouxe a nós algum nível de insegurança. E por consequência, amados, na medida em que o ser humano se sente desamparado, na medida que o ser humano não se sente completamente suprido, o que ocorre? Se desenvolve a sensação de angústia. É um certo sofrimento emocional, um certo sofrimento interior. A angústia é fruto, é resultado de uma sensação de desamparo. E o não atendimento, então, das nossas necessidades no passado, em algum nível, elas passaram a exercer influência em nós para provocar essa chamada insegurança. Às vezes alguém diz: eu sou muito tímido, eu tenho muita vergonha, eu tenho medo, eu sou uma pessoa muito medrosa, eu não gosto de ser confrontado, eu não gosto de falar em público, eu não gosto de estar diante das pessoas publicamente, né, ser assim, de certa maneira, confrontado por alguém. Eu não gosto de desafios, eu não gosto de novidade, eu não gosto de coisas novas, eu não gosto de ir a lugares diferentes. Mas também, queridos, nós percebemos que muitas pessoas estão hoje revelando esta insegurança, uma sensação de angústia, sentindo aquela tristeza, como se não houvesse causa. É uma tristeza sem causa, é uma angústia sem causa, é um choro sem motivo, é uma sensação de tristeza inexplicável, que não se sabe exatamente de onde ela vem. Mas nós podemos afirmar com um certo grau de segurança que muitos que estão se sentindo angustiados estão, na verdade, revelando esta herança emocional que em algum ponto, né, da sua história, em alguma área dos seus relacionamentos, deixaram marcas na sua vida, trouxeram a você, portanto, esta sensação de insegurança. Então, a angústia, o medo, na verdade, é uma revelação de que existe, sim, um certo estado, né? Uma certa fragilidade, uma certa insegurança na alma. Você consegue identificar que você, como um ser, como pessoa, sofre de insegurança? Você percebe que na sua alma existe esta insegurança?
quase que 100% de toda a humanidade, de fato, ela sofre disso, ela sofre de insegurança. Alguns mais, outros menos, alguns numa proporção maior, outros talvez numa proporção menor. Mas quando nós olhamos para a realidade bíblica, percebemos, amados, que o pecado, ele de fato proporcionou ao homem uma herança, um legado terrível. Porque na medida em que o homem tinha a segurança do jardim, na medida que o homem tinha a segurança da presença e do cuidado de Deus, o pecado o afastou de Deus. O pecado tirou do jardim. O pecado atraiu sobre ele uma pressão para existir, portanto, uma pressão existencial. E nós, então, somos uma geração que se sente pressionada na sua existência. Então, nós começamos a identificar de onde vem a insegurança, por que a angústia, por que o medo, porque nos sentimos tão frágeis, tão fragilizados na nossa existência. Mas a insegurança, além desse legado, de ser esta herança do nosso passado emocional, ela tem a ver também com situações ameaçadoras. De certa forma, todos nós temos que enfrentar todos os dias situações ameaçadoras, pressões, em casa, nos relacionamentos, no cuidado da família, no trabalho, nas relações sociais. Todos nós temos que enfrentar dificuldades. Eu me lembro de uma pessoa que sempre que eu perguntava como ela estava, ela se mudou daqui, ela me dizia: estou vencendo gigantes. Estou vencendo gigantes. Ou seja, todos os dias eu tenho que vencer um gigante. Todos os dias eu tenho que enfrentar um gigante na minha vida. Todos os dias nós temos lutas, todos os dias nós temos desafios, todos os dias nós temos conflitos, todos os dias temos que enfrentar situações que, de certa forma, elas nos deslocam, daquela zona de conforto. E é comum, então, sofrermos de insegurança por causa de situações ameaçadoras, que nos deslocam daquela posição de conforto. Talvez você diga amanhã: se eu pudesse pular a segunda-feira e chegar no meu trabalho só na terça. Se eu pudesse, ao invés de ter que enfrentar o meu patrão, ou o meu marido, ou a minha esposa, ou o meu líder, eu fizesse um atalho. Infelizmente, tem muitas pessoas tomando atalhos na vida por causa das situações ameaçadoras. São pessoas que estão em fuga, sempre em fuga. Ao invés de enfrentar os problemas e lidar com os problemas, estão arrumando atalhos, tirando realmente a sua vida do curso natural, como que assim eu vou vencer o problema. Na verdade, quando você cria um atalho, você não vence o problema. Lá na frente você talvez vá ter que lidar com o problema de forma muito mais intenso ou muito maior do que você imaginava. Mas a insegurança também, queridos, ela se revela. Ela nasce, ela é gerada também no nosso diálogo interior, no nosso diálogo interno. Infelizmente, a grande maioria das pessoas, a grande maioria de nós, estamos como que ajuntando lixo em nossas mentes.
Nós não podemos desligar a nossa mente, nós não temos como deletar os conteúdos que estão em nossos pensamentos. Nós não somos capazes de parar de pensar, mas infelizmente também temos que afirmar que a maior parte dos nossos problemas estão ligados aos conteúdos que são fartamente produzidos em nossas mentes. O que você tem cultivado na sua mente ou nos seus pensamentos? Quais são os diálogos que você tem travado no seu interior? Qual é a nossa visão? Aquilo que nós vemos, ouvimos, aquilo que nós cultivamos, estará exercendo influência sobre a qualidade de vida que vamos ter. Eu estava vendo uma ilustração interessante sobre a abelha e a mosca. Eu, curiosamente, esses dias me veio uma mosca e uma abelha, praticamente do mesmo tamanho, né? Qual a diferença delas? Comecei a buscar, a pesquisar, e daí vem então uma ilustração interessante, queridos. A mosca, ela voa também como a abelha, ela tem a liberdade, ela passeia pelos jardins, ela se move, né, nos seus voos, mas a visão da mosca, ela está sempre no ponto positivo ou negativo, como muitas pessoas têm também vivido, né? Ela sempre encontra algum resto, alguma porcaria, né? Algum adubo, algum excremento num jardim. Ela não percebe as flores, ela não vai atrás das flores, ela não vai buscar algo saudável, mas ela está sempre encontrando alguma coisa podre dentro de casa. Você vai lá e mata alguma coisa, ou joga alguma coisa fora, logo a mosca está lá, comendo, se alimentando. Ela vê, ela se alimenta, ela produz a partir daquilo que de fato ela busca. Já a abelha não, a abelha ela passeia pelos jardins, ela encontra as flores, ela encontra o néctar, ela encontra alimento, ela se preocupa com as demais companheiras da sua colmeia, ela consegue ver aquilo que positivamente a faz um ser limpo, saudável, produtivo, que alimenta, não apenas produz para se alimentar, mas também produz para os outros, né? Ela produz alimento para os homens, o mel. A Bíblia fala, né, da produção do mel e da terra que mana mel. E qual tem sido então a nossa visão, qual tem sido a nossa postura em relação à vida? Nós somos como a abelha, nós somos como a mosca. Somos mais tentados a vermos só o que é negativo, somos mais tentados a ver só aquilo que não edifica, que não produz, que não gera bem-estar. Muitos estão sofrendo porque exatamente só conseguem filtrar, absorver o que é negativo na vida.
Nós precisamos, queridos, entendendo que, de fato, a insegurança, ela tem a ver, sim, com a nossa herança emocional, ela tem a ver com as situações, mas ela também tem a ver com aquilo que nós estamos cultivando em nossos corações. Não é porque estamos vivendo dias difíceis que vamos começar então a projetar a tragédia. A ansiedade é uma consequência natural de alguém que se encontra inseguro. Começa então a fabricar uma história, a produzir uma história, geralmente trágica, catastrófica. Porque nos sentimos inseguros. O que a insegurança gera? O que a insegurança traz para nós? Já falei um pouco da angústia como uma sensação de profunda insatisfação. Ela é gerada pela insegurança. O medo como uma sensação de ameaça e como uma reação de desespero ou desesperadora vem em consequência da insegurança. O fracasso, queridos, é o resultado de uma sensação, claro, de angústia, de medo, de impotência, de incapacidade. Então, o fim de tudo, a falência, a impossibilidade, ela se reflete a partir da insegurança. O que temos feito? Se temos herança emocional, se temos situações ameaçadoras, se temos conteúdos que produzem insegurança em nós, nós estamos provocando o caos, estamos provocando de fato o nosso fim. Temos uma geração então que está caminhando para o seu fim, que não obstante necessite, não obstante queira, não tem conseguido vencer a insegurança, não tem conseguido vencer a angústia, não tem conseguido vencer o medo, não tem conseguido vencer o desespero. Então nós temos uma geração de pessoas doentes, arruinadas emocionalmente, que caminham para um fim. A depressão, o pensamento de morte, o desejo de morte, a intenção de morte. Como isso tem se multiplicado nos últimos dias. Mas eu quero, baseado no texto que nós lemos, trazer exatamente, queridos, a reflexão sobre o que fazer diante da insegurança. Se em algum nível você percebe que está fragilizado, se a sua vida, mesmo temendo a Deus, mesmo servindo a Deus, mesmo sendo um cristão, você tem se sentido inseguro e tem se fragilizado dia a dia, há algo a ser feito, precisamos fazer algo. O texto que nós lemos, o Senhor se revela, ao seu povo, a Israel, como Redentor, como aquele que vem para suprir, como aquele que é capaz, de fato, como Deus, de trazer a sua realidade soberana, grande, poderosa, para homens e mulheres como nós. O Senhor diz: olha, vocês não devem temer, não devem ter medo, vocês não devem estar assombrados, vocês não podem viver realmente tomados pela insegurança. É isso que o texto que nós lemos diz, amados. É isso que Isaías 41 diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou
o teu Deus. Nós não estamos imunes, sim, a essas influências, como eu já citei, que produzem insegurança. Mas nós temos sim como enfrentar a insegurança. Nós temos sim como lidar com esta sensação de insegurança interior, emocional, com essa alma fragilizada por todo tipo de pressão. Primeiro precisamos acreditar que Deus colocou um potencial em nós. Deus te deu a inteligência, né? Deus te deu capacidade, Deus nos qualificou, queridos, com uma mente, com a razão. E nós precisamos então usar o que temos para começar a debelar e a vencer aquilo que tem trazido a nós sofrimento. Tudo começa quando o Senhor te faz ouvir a voz dEle. Quando você para ouvir a voz do Senhor, se o Senhor diz: não temas, eu sou contigo, não te assombres, eu sou o teu Deus. Em você e em mim existe uma capacidade de crer em Deus, de nos assegurarmos realmente que esse Deus não é fruto da imaginação humana, esse é o Deus vivo. Eu sou contigo, eu sou o teu Deus. Quem é Deus acima do Senhor? Quem é rocha como o nosso Deus? Quem é o teu Deus? Quem está contigo? Quando alguém diz: eu não sou capaz de crer, como eu tenho dificuldade de crer. Irmãos, o fato de sermos criados por Deus e em essência sermos espírito, já faz de nós um ser capaz de crer. Paulo disse que o Espírito testifica as coisas do Espírito. As coisas espirituais são assimiladas pelo nosso espírito. O seu espírito é capaz de crer, o seu espírito é capaz de se alimentar em Deus, de ser edificado em Deus, de ser fortalecido em Deus. Em João 14, Jesus falando aos seus discípulos, no primeiro versículo, ele começa dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eu virei, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. E ele diz: mas vós sabeis o caminho. O Tomé questiona: Senhor, que caminho é esse? Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Como que vamos nos relacionar com Deus a partir de Jesus? A partir de uma aliança com Jesus, a partir de um vínculo com Jesus, a partir da intimidade com Jesus, porque muitos crentes estão inseguros, porque há uma fragilização, queridos, desta relação com Deus, a partir de Jesus Cristo. Você não pode ter um coração abalado, inseguro. É isso que Jesus está falando aos seus discípulos. Quando ele diz: não se turbe o vosso coração, Jesus está falando exatamente, não tem um coração perturbado, um coração que se agita, né? Um coração que se transtorna, um coração preocupado, não tem um coração angustiado, não tem um coração inseguro. Não se turbe o vosso coração. Você tem um potencial para crer, você tem um potencial para se relacionar com Deus, você tem um potencial para desenvolver a confiança, a segurança nesse Deus que diz: não temas, eu sou contigo, não te assombres, eu sou o teu Deus. Ontem, um jovem
me parou e disse: pastor, eu estou com um problema, estou com medo da morte. Queridos, a morte, de fato, ela gera uma grande interrogação, né? E é natural que nós não queiramos morrer, é natural que nós não queiramos a morte, é natural que nós tenhamos resistência à morte. E vamos pensar cá para nós, é natural que um medo natural da morte todos tenham. Você nunca morreu, eu nunca morri, eu não sei como é morrer. Você quer morrer? Não quero morrer. Ninguém quer morrer. Pode ser que, por causa de alguma fragilização, exatamente da manifestação da insegurança, a pessoa até pense em morrer. Mas daí até um desespero. Quem não sabe que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, realmente tem que ter medo da morte. Quem ainda não entendeu que a relação com Deus se dá através de Jesus, de fato tem que ter medo da morte. Mas infelizmente o espírito da morte se revela às pessoas, levando-as a um entendimento falso de que suas vidas não têm sentido, a vida não vale a pena, e que a morte é um caminho inevitável para se vencer as angústias da vida. Queridos, isso é mentira. São mentiras malignas que são introduzidas como se morrer fosse simplesmente dormir. Eu vou dormir, eu estou com muitos problemas, eu não quero enfrentar esses problemas, eu quero morrer. Não se deixe vencer por esse argumento mentiroso, maligno. Porque você tem uma vida, uma semente de vida e vida eterna dentro de você. A morte do corpo não quer dizer a morte ou o fim da vida, é o fim de uma etapa, de um ciclo, mas a vida prossegue. E só tem uma forma de nós nos alimentarmos, ou alimentarmos a nossa vida em Cristo. Por isso ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Se em algum momento veio o pensamento, o desejo de morte, como algo que involuntariamente tomou conta dos seus pensamentos, do seu diálogo interior, eu quero te dizer que isso não é o fim, e que você não é a pior pessoa do mundo, e que você não é uma pessoa que Deus não ame, e que você não é uma pessoa que não tenha valor para Deus. Ao contrário, você tem valor para Deus, você é especial para Deus. Deus se importa com você, Deus quer mudar a sua história, Deus quer que você experimente a segurança da presença dEle no seu coração. Deus quer que você experimente a companhia dEle na sua vida. Ele diz: eu sou contigo, eu sou o teu Deus. O que precisamos é abraçar realmente esse Deus, entender que existe um potencial em nós para crer, para a fé, para o relacionamento com Deus, para vivermos a vida de Deus. O Senhor se apresenta como esse Deus pessoal, que se revela, que vem e que alcança as nossas vidas. Amém, queridos? Mas eu quero ainda que você reflita sobre o seguinte: além de ter que olhar para si mesmo e acreditar no seu potencial, que Deus colocou em você a capacidade de crer, e que pela fé você realmente pode prosseguir, pode avançar, você precisa também acreditar nos recursos disponíveis que Deus colocou para você. Que recursos são esses? Deus te fez nascer numa família. Você tem uma família. Amados, é tempo de nós restaurarmos o valor da nossa família. É tempo de nós cultivarmos mais o interesse maior pela nossa família. Você tem pai, tem mãe,
Se não tem o pai que te gerou, Deus te deu um pai substitutivo, uma mãe, Deus te deu um pai do coração, a mãe do coração, Deus te deu uma família que te assumiu. Porque Deus, ainda que um pai ou uma mãe abandone o filho, Deus não se esquece de nós. Deus se importa conosco. E Ele realmente é esse Deus que nos traz a oportunidade de vivermos em família. Precisamos valorizar o que Deus colocou à nossa disposição. E eu diria que, amados, numa consciência hoje cristã, além da família natural, você tem uma família espiritual, a igreja de Deus. Você tem a sua célula, né? Você tem a sua igreja, você vive num contexto de família de Deus, de igreja de Cristo. Jesus, quando está falando aos discípulos, para que eles não ficassem com o coração transtornado, para que eles não vivessem a sensação de orfandade, Ele mostra exatamente que a sua obra consistiria em gerar para os seus discípulos um lugar de segurança, um lugar de apoio, um lugar onde eles de fato se sentiriam parte de Cristo, da família de Cristo, da família de Deus. Então você tem uma família espiritual, você tem uma igreja, você tem líderes, você tem pessoas profissionais que também nessa nossa geração, né? É um privilégio maior que a gente tem de pessoas que têm capacitação para nos ajudar, para lidar com problemas ou dificuldades que nós tenhamos. A comunidade cristã Transformados tem pastores que têm formação, que têm preparo para ajudá-los. Queridos, e Deus tem levantado e preparado mais homens e mulheres, líderes para ajudar, para se qualificarem para ajudar uns aos outros. Não podemos aceitar que a sensação de insegurança, a angústia, o medo, o fracasso tome conta das nossas vidas, porque Deus colocou à nossa disposição recursos para nos assistir, para nos suprir. Mas eu quero confirmar finalmente, queridos, que de fato a nossa fonte maior de provisão para gerar em nós esta segurança de que tanto necessitamos é o Senhor, é o exercício da nossa fé. É de fato esse Deus que se apresenta como aquele que veio habitar em nós, que veio morar em nós, aquele que não nos deixou sozinhos, aquele que não nos deixou órfãos, aquele que nos trouxe provisão, como Jesus faz aquela declaração tremenda aos seus discípulos, né? No versículo de número 12, aliás 11 de João 14, ele diz assim: crede-me que eu estou no Pai, que o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas coisas. Em verdade vos digo que todo aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes, versículo 13, em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O cristão que, mesmo tendo a experiência da insegurança, por angústia, por medo, até situações de desespero, ainda que isso venha a ocorrer, ele precisa ter essa convicção
de que Jesus, Ele está conosco, Ele enviou o seu Espírito que habita em nós. Ele diz que o Pai, Ele vem estar conosco, que o Espírito Santo vem estar conosco, e que Ele próprio, Jesus, vem estar conosco. Versículo 17 diz: o Espírito da verdade, João 14, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós os conheceis, porque Ele habita em vós, e estará convosco em vós. Se o Espírito Santo está conosco, se Ele habita em nós, se nós habitamos nele, como disse o salmista, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. Diz do Senhor: meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Queridos, nós não temos motivos para viver uma vida insegura. Nós não temos motivos para permitir que a insegurança nos domine. Nós não temos motivos para sermos assolados pela angústia, pelo medo, pela sensação de fracasso, de derrota, porque o nosso Deus se importa conosco, porque o Deus ao qual servimos, Ele diz: eu te sustento, te fortaleço e te ajudo com a minha destra fiel. Eu quero que você fique de pé. Nesta noite Deus está trazendo ao seu coração uma palavra para te fortalecer na sua fé, para te capacitar a vencer a insegurança, para te fortalecer a ponto de você dizer: ainda que eu tenha que passar por lutas, ainda que tenha que passar por aflições, conflitos, tribulações, quem sabe até perseguições, ainda que você tenha que sofrer algum tipo de consequência de escolhas, ainda que tenhamos também, queridos, involuntariamente padecer algum tipo de pressão circunstancial que tem a ver com a nossa realidade social, ainda também, queridos, que estejamos sob efeito de alguma influência espiritual maligna, porque de fato o inimigo se levanta para tentar nos abater, como Jesus disse: o ladrão vem roubar, matar e destruir. O nosso Deus se importa conosco, o nosso Deus quer nos dar a vitória, nosso Deus quer nos levar a viver uma vida onde a nossa segurança está nele, porque confiamos nele, porque esperamos nele, porque dependemos dele. Que nessa noite Ele possa te fortalecer, você possa realmente crescer, você possa dizer: Deus, eu não aceito a insegurança dominando o meu coração, a minha alma. Abra o seu coração para Ele nessa noite. Diga a Ele: creio em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou.
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Oh Deus, deixa o Espírito de Deus renovar o seu espírito nesta noite, com essa convicção. Se me amas verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos, rogarei ao Pai, e vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós, estará em vós para sempre. aquele Que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Quero te amar mais, Senhor. 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 Quero te amar mais. Diga isso para Ele. Senhor. Quero Diga te isso ao amar Senhor mais, nessa noite. Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Eu queria que você se compenetrasse nesse instante. Curve a sua cabeça. Volte os seus pensamentos para o Senhor. Renda agora o seu coração ao Senhor, a sua vida ao Senhor. O Deus que te diz: não temas, que te diz: eu sou contigo. O Deus que te diz: não te assombres. Não deixa o pavor tomar conta do seu coração. Não deixa a angústia tomar conta do seu coração, da sua alma. O Deus que te diz: não se turbe os vossos corações. Crede em Deus, crede também em mim. Ele é o teu Salvador, Ele é o Senhor da sua vida. Ele é o Deus que tem promessas para você. Ele é o Deus que te restaura, Ele é o Deus que te cura, Ele é o Deus que arranca a angústia do seu coração, Ele é o Deus que tira o medo, Ele é o Deus que tira a aflição.
Ele é o Deus que quer curar toda a insegurança da sua alma nesta noite. Ele é o Deus que, ainda que você tenha uma herança que gerou insegurança emocional, ainda que você esteja vivendo momentos difíceis na sua vida, ainda que a sua mente esteja tomada por ansiedade, por pensamentos que são negativos e que te projetam para o fracasso, hoje Ele quer mudar a sua história. Hoje Ele quer renovar você. Hoje Ele quer te fortalecer e te curar. Ele quer arrancar toda essa insegurança do seu coração, da sua alma. Eu queria que você orasse comigo. Nós vamos apresentar ao Senhor as nossas vidas e realmente afirmar em Deus a nossa segurança. Nós vamos declarar ao Senhor nessa noite que essa palavra vem do coração dele para o nosso coração. Quero que você repita essa oração. Diga: Senhor Deus, eu recebo esta palavra, que o temor não me domine, que o medo, a angústia, a insegurança não me domine. Senhor, eu quero ser curado de toda a sensação de insegurança. Deus, eu quero alimentar o meu espírito, eu quero alimentar a minha alma com a Tua palavra, com os pensamentos do Senhor, porque os pensamentos do Senhor são mais altos, os Teus caminhos são mais altos. Deus, afasta de mim toda insegurança. Eu quero ter esta confiança, esta convicção de que o Senhor está comigo. Tu és o meu Deus, o Senhor habita em mim, e eu estou em Ti. Eu habito no Senhor. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. O Senhor me fortalece, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque Tu estás comigo. Tu és o meu Deus. Eu nesta noite mando embora da minha vida toda insegurança, toda angústia, todo medo, todo desespero. Senhor, eu tomo posse da Tua cura, eu tomo posse da Tua bênção, em nome de Jesus, amém. Senhor, confirma sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, uma unção especial nesta noite, que possa levar cada um dos Teus filhos a viver, ainda que sob a pressão desta geração, ainda que sob a pressão das heranças inconscientes e conscientes da história emocional, ainda que sob a pressão dos problemas e das dificuldades do dia a dia, ainda, Deus, que sob a pressão também de uma forma de pensar negativa, maligna, que o Senhor venha nesta noite confirmar essa bênção, que o Senhor venha confirmar esta cura, que o Senhor venha trazer ao coração dos Teus filhos esta unção, esta restauração. Eu creio, Deus, que o Senhor está se movendo nesta noite e fortalecendo a Tua igreja. E o Senhor vai renovar esse amor nos nossos corações, porque aquele que Te ama, Senhor,
ele vai experimentar o melhor do Senhor. A tua palavra diz que a bênção, ela é resultante do guardar os mandamentos do Senhor. E o Senhor diz que aquele que ama ao Senhor, que verdadeiramente guarda os mandamentos do Senhor, ele tem a intercessão do Senhor. O Senhor tem para ele a presença, a companhia do Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não recebe, mas que aqueles que te aceitaram, aqueles que fizeram uma aliança do Senhor, com o Senhor, têm esse direito. Senhor, que nesta noite o Senhor possa nos renovar, o Senhor possa renovar a tua igreja, o Senhor possa fortalecer os teus filhos, e que na fé nós sejamos, sim, Deus, supridos para viver intensamente a vontade do Senhor, em nome de Jesus. Eu queria que a gente cantasse a segunda parte, aquele que guarda se me amares verdadeiramente. Os mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Diga para ele: quero te amar. Diga para ele. Diga para Jesus. Diga para o Pai. Diga para o Espírito Santo: quero te amar mais. Quero te amar mais. Esse amor te fortalecerá. Esse amor te renovará. Esse amor te capacitará. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as santas consolações do Espírito, sejam sobre vós, igreja, povo de Deus, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor, que você possa ir na bênção do Senhor e viver essa segurança em Cristo. Conheceis o caminho. As cadeiras, os homens ajudando aí, ó, as cadeiras. Sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade